Eu não sei exatamente quando minha tia se transformou em alguém tão baixa, tão dissimulada. Cresci admirando aquela mulher, com seu sorriso fácil e conselhos doces. Sempre pensei nela como uma segunda mãe. Talvez por isso tenha doído tanto, porque foi justamente de quem eu menos esperava que veio a maior facada da minha vida. O nome dela é Cláudia, prima da minha mãe, mas sempre chamada de tia, por mim e pelos meus irmãos. Linda, elegante, daquelas mulheres que entram num ambiente e todo mundo nota. Nunca se casou, dizia que era exigente demais com os homens. Sempre ria alto, batia palmas e elogiava tudo com entusiasmo. E no meu noivado? No meu noivado ela apareceu com aquele vestido vermelho que chamou mais atenção que o meu anel. Meu noivo se chamava Gustavo, um homem doce, atencioso, pouco reservado, mas com um olhar que dizia mais do que palavras. Estávamos juntos há 3 anos. Ele me pediu em casamento num jantar à luz de velas na nossa casa, com nossas músicas preferidas tocando ao fundo. Eu aceitei chorando de emoção. Nunca imaginei que aquele sim iria me custar tanto. No dia da festa de noivado, Cláudia chegou atrasada, como sempre. Me abraçou forte, sorriu e disse com voz doce: "Felicidades para vocês, minha flor. Que você seja muito feliz ao lado dele." O jeito como ela olhava para Gustavo me incomodou. Mas na hora eu ignorei. Achei que era coisa da minha cabeça. Afinal, ela era da família. Mas não era. Não era coisa da minha cabeça. Nos dias seguintes, notei que ela começava a mandar mensagens demais. Primeiro no grupo da família, depois no privado. Eu vi Gustavo rindo do celular várias vezes. Perguntei. Ele disse que era meme da Cláudia. Meme. De uma mulher de 44 anos enviando piadas para um rapaz de 29, noivo da sobrinha. E já aproveitando esse momento, se você tá achando essa história absurda, só te digo uma coisa. Espera. Até o fim. E já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem pela frente vai te deixar revoltado. E talvez vingado. Comecei a desconfiar de verdade quando vi uma notificação no celular dele. Cláudia tinha mandado "Estou pensando em você", às 11 da noite. Gustavo tentou apagar rápido, mas eu já tinha lido. Confrontei ele. Ele disse que ela estava bêbada. Que era coisa de mulher sozinha. Eu quis acreditar. Mas por dentro, algo começou a quebrar. Contei para minha mãe. Ela ficou chocada, mas me pediu calma. Disse que talvez eu estivesse exagerando. Que Cláudia era só carente e que Gustavo jamais faria algo contra mim. Mas o olhar da minha mãe não era de certeza. Era de medo. Medo de que fosse verdade. Comecei a prestar mais atenção. A cada encontro de família, Cláudia arranjava um jeito de se sentar ao lado dele. Tocava no braço dele rindo, fazia perguntas íntimas, comentava sobre as camisas que ele usava. "Essa cor ficou linda em você", disse uma vez, com um sorriso lento, como se fosse íntima demais. Eu olhava aquilo e sentia um nó na garganta. 2 semanas depois, Gustavo começou a se afastar. Menos mensagens, menos beijos, menos planos. Dizia que estava cansado, estressado com o trabalho. Eu tentava entender. Mas no fundo sabia. Aquilo não era só estresse. Era algo mais. Algo sujo. Algo que tinha um nome. Cláudia. Eu lembro do dia em que tudo desabou como se fosse hoje. Era um domingo ensolarado, almoço na casa da minha avó. Cláudia chegou primeiro que todo mundo, com um bolo de limão e um decote ousado demais para um almoço de família. Gustavo apareceu, logo depois, e eles se cumprimentaram com um beijo, no rosto, mas demorado. Um beijo que me fez congelar por dentro. Fingi não ver. Fingi não notar os olhares trocados, os risinhos contidos, as piadas internas. Quando me aproximei, os dois mudaram de assunto rapidamente, como se eu tivesse interrompido alguma coisa. E ali, naquele instante, eu senti. Estava perdendo meu noivo. Para minha própria tia. Naquela noite, Gustavo dormiu fora. Disse que ia dormir na casa do irmão. Não atendeu minhas ligações. Não respondeu minhas mensagens. No dia seguinte, apareceu com cheiro de perfume feminino no casaco. Disse que era da irmã do amigo. A velha desculpa esfarrapada que toda mulher aprende a reconhecer. Peguei o carro e fui até a casa da Cláudia. Precisava ver com meus próprios olhos. Estacionei a uma quadra de distância e fiquei esperando. Me senti patética, mas não tinha outra opção. 1 hora depois, ele saiu pela porta dos fundos. Gustavo. De camiseta simples e com o cabelo bagunçado. Entrou no carro sorrindo. O mesmo. Sorriso que ele dava pra mim. Naquele momento, eu morri por dentro, mas não chorei, não gritei.
Apenas arranquei o carro e fui embora. Porque ali eu entendi que não adiantava confronto. Eu precisava de um plano. E mais do que tudo, precisava entender por quê. O que ela tinha que eu não tinha? Por que a minha tia faria isso comigo? Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Eu sorria para as pessoas, fingia normalidade, mas por dentro eu estava em pedaços. Gustavo continuava frio, distante. Cláudia me mandava mensagens perguntando como eu estava, como se não soubesse exatamente o que estava fazendo. Era cruel. Era teatral. Decidi testar. Mandei uma mensagem para Cláudia dizendo que eu achava que Gustavo estava estranho. Ela respondeu rápido. Talvez ele esteja com dúvidas, né? Essas coisas acontecem. Dúvidas? Que tipo de tia diz isso para uma sobrinha noiva? Ela estava se entregando aos poucos. E parecia gostar disso. Contei para minha melhor amiga, Júlia. Ela ficou em choque, claro. Me ofereceu abrigo, plano de vingança, tapas na cara, o que eu quisesse. Mas eu ainda estava confusa demais. Parte de mim ainda queria ouvir da boca dele. Parte de mim ainda sonhava com a possibilidade de tudo não passar de um pesadelo. Do tipo que a gente acorda chorando, mas aliviada. Na sexta-feira, decidi encarar. Perguntei diretamente. Você está me traindo com a Cláudia? Gustavo. Hesitou. Olhou para o chão. Passou a mão na nuca. E depois mentiu. Disse que eu estava ficando paranoica. Que Cláudia era só gentil demais. E que eu estava estragando tudo com meus ciúmes. O famoso jogo de inversão. Mas os olhos dele disseram tudo. Não havia mais amor. Nem respeito. Só pena. Ele me olhava como quem vê alguém prestes a ser substituído. Como quem já fez sua escolha. E foi ali que eu percebi que ele não era só uma vítima da minha tia. Ele era cúmplice. E isso mudava tudo. Naquela noite, eu chorei como não chorava desde a infância. Sozinha, no escuro, engolindo cada soluço para não acordar ninguém. Chorei pela ingenuidade, pela confiança traída, pela dor de perder alguém, em câmera lenta. Mas, acima de tudo, chorei pela vergonha de ter ignorado os sinais. Eles sempre estiveram ali. E eu preferi fingir. No sábado seguinte, Cláudia apareceu na minha casa sem avisar. Com um pote de lasanha e um sorriso caridoso. Como se eu fosse uma órfã emocional precisando de conforto. Você tá tão abatida, minha flor. Se precisar conversar, estou aqui, tá? Eu sorri. Sorri com os olhos cheios de lágrimas e um ódio que fervia dentro de mim. Eu quis gritar. Quis empurrá-la a escada abaixo. Mas eu sorri. Porque naquele instante, eu entendi. Ela queria me ver quebrada. Queria saborear minha dor. E eu não ia dar isso pra ela. Não ainda. Ainda não era o momento de mostrar que eu sabia de tudo. Que eu tinha visto. Que eu tinha provas. Sim, eu tinha provas. Imagens do Gustavo entrando na casa dela. Horários. Prints de mensagens. Até um áudio onde ela dizia rindo: ela nem imagina, né, que tonta. O áudio foi enviado por engano para uma prima distante, que me reenviou, com um pedido de desculpas por não ter contado antes. Era a peça que faltava no quebra-cabeça. Durante o almoço de domingo, sentei à mesa como se nada tivesse acontecido. Observei os dois. Cláudia sorria. Gustavo comia calado. Uma tensão no ar. Eu percebi olhares trocados, pequenos gestos, a cumplicidade dos traidores. E eu ali, fingindo ser a noiva feliz, como uma atriz premiada num filme de tragédia. Depois daquele almoço, Gustavo terminou comigo. Frio, como quem termina uma assinatura de revista. Disse que as coisas tinham mudado, que não era mais como antes, e que eu merecia alguém melhor. Tive que me segurar para não rir da ironia. Sim, eu merecia alguém melhor. Alguém que não trocasse a noiva pela própria tia dela. A notícia se espalhou rápido, mas sem detalhes. Ele contou para a família dele que o noivado havia acabado por decisão mútua. Já Cláudia, bem, ela esperou apenas 2 semanas para postar a primeira foto ao lado dele. Um jantar. Um brinde. Uma legenda provocativa. A vida sempre nos surpreende com o amor. Recebi aquela notificação no celular e senti um frio no estômago. Não era mais dor. Era raiva. Era nojo. A mulher que me viu crescer, que fez tranças no meu cabelo, que me aconselhava sobre homens. Estava agora nos braços do homem que prometeu passar a vida ao meu lado. Ambos brindando a traição como se fosse um prêmio. Júlia quis denunciar.
Disse que isso beirava o incesto emocional. Que ninguém, em sã consciência, aceitaria esse tipo de relação. Mas eu, por algum motivo, quis esperar. Porque parte de mim ainda queria ver até onde eles seriam capazes de ir. Queria assistir ao espetáculo completo antes de puxar a cortina da vingança. E não demorou muito. 1 mês depois, recebi o convite de casamento. Sim, casamento. Cláudia e Gustavo. Eu quase ri alto no meio da sala. Aquilo era real? Eles tinham mesmo coragem de formalizar uma união construída sobre traição e humilhação? Tinha. E mais, queriam que eu comparecesse. O convite chegou em um envelope bege, com letras douradas e cheiro de perfume. Cláudia e Gustavo convidam você para o dia mais especial de suas vidas. Especial para quem? Para quem destruiu a confiança. De uma família? Para quem escolheu o caminho mais fácil, mais sujo, mais egoísta? Eu encarei aquele papel por minutos. Parte de mim queria rasgar e jogar no lixo. A outra parte? Bem, ela sorria. Porque ali, eu soube exatamente onde seria meu palco. Eu não ia ignorar o convite. Eu ia aceitar. Mas não como uma convidada. Qualquer. Eu seria a lembrança viva do que eles fizeram. E mais do que isso, o prenúncio de um final amargo. Mas antes, eu precisava me preparar. Não fisicamente, emocionalmente. Eu não podia vacilar. Não podia chorar. Tinha que ser firme. E a primeira etapa disso foi expor a verdade. Sem gritos, sem barraco. Apenas fatos. Provas. Enviei uma mensagem anônima para a família do Gustavo com prints, áudios e datas. O estrago foi silencioso, mas certeiro. A mãe dele, Dona Elza, me ligou em prantos. Pediu desculpas. Disse que jamais imaginou aquilo. Que Cláudia sempre foi estranha, mas nunca pensou que fosse capaz de algo assim. O pai dele nem quis falar comigo. Estava revoltado com o próprio filho. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Cláudia, com a voz doce e calculada, me disse: sei que você tá magoada, mas expor essas coisas pra família não vai mudar nada. Eu respirei fundo e respondi: não vou mudar o passado, Cláudia, mas vou garantir que o futuro de vocês seja lembrado pelo que começou, com mentira. Ela desligou na minha cara, e eu sorri, porque sabia que, por trás daquela fachada de mulher segura, havia agora rachaduras. E elas só iam crescer. Decidi, então, dar mais um passo. Fui até o salão onde seria o casamento. Conversei com a gerente. Disse que era ex-noiva do noivo. Mostrei fotos, datas, contratos. Ela ficou pálida. Não precisei implorar. Ela entendeu tudo. Apenas murmurou: isso é doentio. E prometeu me avisar se algo mudasse. Deixei meu número e fui embora, com a sensação de que a verdade já não podia mais ser abafada, que eles podiam até se casar, mas a sombra da vergonha estaria presente naquele altar. Faltando 5 dias para o casamento, a bomba estourou na família. Um tio mais conservador chamou Cláudia de vergonha da casa. Uma prima cancelou presença. A avó se recusou a ir. Tudo isso me chegou por mensagens anônimas e prints enviados por conhecidos que também ficaram indignados. Mas o mais inesperado foi o que aconteceu 2 dias antes do casamento. Recebi um áudio de Gustavo. Bêbado, chorando, pedindo desculpas. Dizia que sentia falta de mim, que foi fraco, que Cláudia o manipulou, que o amor dele era comigo, que queria voltar, que ia cancelar tudo. Por favor, me perdoa. Eu fui um idiota. Eu ouvi aquele áudio repetidas vezes, não pela saudade, porque essa já tinha morrido, mas pelo gosto da vitória. Ele estava desesperado. E isso significava que tudo estava desmoronando. Mas ele não fazia ideia de que a parte mais dolorosa da vingança ainda estava por vir. No dia seguinte, ao áudio de Gustavo, eu recebi outra mensagem, dessa vez de um número desconhecido. Era uma funcionária do buffet contratado para o casamento. Ela dizia que havia escutado conversas entre Cláudia e a cerimonialista, onde Cláudia afirmava que só estava se casando por vingança. E que ia esfregar na cara da sobrinha quem era a mulher mais desejada da família. Aquilo não me abalou. Pelo contrário, me deu ainda mais força. Ela não estava apenas iludida por amor. Estava doente de vaidade. Transformou o que deveria ser um laço familiar em uma disputa nojenta. Queria vencer a qualquer custo.
mas estava jogando um jogo perigoso. E não fazia ideia de que estava prestes a perder. Era o dia do casamento. A manhã estava cinza, chuvosa, como se até o céu soubesse que aquela união estava amaldiçoada desde a origem. Eu me arrumei com calma, coloquei um vestido elegante, sóbrio, e fui acompanhada de Júlia, minha melhor amiga e cúmplice silenciosa de toda essa operação emocional. Ao chegar no salão, notei os olhares. Muitos cochichavam. A presença da ex-noiva não era exatamente algo comum em casamentos. Ainda mais um tão controverso. Mas eu não estava ali para causar escândalo. Eu era o lembrete vivo da verdade. E bastava estar presente para que aquilo incomodasse profundamente. Cláudia me viu. Seus olhos quase saltaram da maquiagem perfeita. Forçou um sorriso, mas havia raiva por trás da máscara. Gustavo, por sua vez, abaixou o olhar assim que me viu. Como se sua vergonha pesasse mais do que o terno de linho claro. Ele sabia o que havia perdido. E sabia que jamais teria de volta. A cerimônia começou com atraso. O clima era tenso. A ausência de parentes importantes era notável. Alguns convidados cochichavam, outros apenas assistiam em silêncio. A igreja parecia um teatro forçado, onde ninguém queria estar de fato. E mesmo assim, ela caminhava pelo corredor com um sorriso fingido e um vestido que mais parecia uma provocação. Quando o padre perguntou se havia alguém contra aquela união, o silêncio pairou por alguns segundos. Ninguém se manifestou. Mas então, como num roteiro ensaiado pelo destino, a porta dos fundos da igreja se abriu. Era Dona Elsa, mãe do Gustavo. Ela caminhou até o altar, com passos lentos, e encarou o filho nos olhos. Você não precisa fazer isso, Gustavo. Ela disse com a voz firme e emocionada. Essa mulher destruiu uma família. Essa cerimônia é uma mentira. Um murmúrio se espalhou pelo salão. Cláudia tentou manter a pose, mas já estava pálida. Gustavo ficou imóvel, como se seu corpo tivesse congelado no tempo. O padre tentou intervir, mas Dona Elsa continuou. Essa moça aqui, apontando para mim, foi humilhada, traída, e mesmo assim, não destruiu ninguém. Ela apenas revelou a verdade. A verdade que você insiste em ignorar. Cláudia puxou Gustavo pelo braço e sussurrou algo. Mas ele se soltou. Pela primeira vez em muito tempo, ele me encarou. Longamente, com um misto de arrependimento, vergonha e dor. Mas eu não sorri. Não havia mais compaixão em mim. Apenas indiferença. E talvez esse tenha sido o maior golpe que ele poderia receber, naquele altar. Perceber que não importava mais. Que o amor dele havia expirado. O silêncio que se seguiu àquele olhar parecia uma eternidade. A igreja estava tomada por um clima sufocante. Cláudia, desconcertada, tentou salvar a cerimônia com um discurso improvisado. Isso tudo é passado. Estamos aqui para celebrar o amor, ela disse, forçando uma voz doce. Mas ninguém mais acreditava naquela encenação. Foi então que Gustavo, ainda diante do altar, balançou a cabeça negativamente. Olhou para o padre e disse, com a voz baixa, porém firme. Desculpa, mas eu não posso. Um murmúrio geral ecoou. A cerimonialista derrubou um copo. Um fotógrafo parou de clicar. Cláudia arregalou os olhos. O que você disse? Eu não posso me casar com você, Cláudia. Repetiu ele, mais alto, como se precisasse ter certeza de que todos ouvissem. Porque esse casamento nasceu da traição, da mentira e do ego, e eu cansei de viver tentando fingir que isso é amor. Ele deu um passo atrás, tirou a aliança do bolso e a estendeu à cerimonialista. Tome, acabou. Cláudia ficou paralisada. As mãos dela tremiam. Os olhos se encheram de lágrimas, mas não era tristeza. Era ódio. Ódio por ter sido exposta, por ter sido deixada na frente de todos, por ter perdido o controle. Você não vai me humilhar assim! Ela gritou. Mas já era tarde demais. Gustavo virou as costas e saiu caminhando pela nave, enquanto os convidados, um a um, começavam a se levantar. Alguns aplaudiram discretamente. Outros saíram em silêncio, chocados. Dona Elsa passou por mim e sussurrou. Obrigada. Eu apenas assenti, mantendo a compostura. Meu trabalho ali estava completo. Ou quase. Cláudia saiu correndo do altar, com o vestido se arrastando e a maquiagem borrada. Eu a segui com o olhar, sem pressa. Sabia que ela não suportava ser deixada.
Sabia que aquilo doía mais nela do que qualquer tapa, porque a verdadeira ferida da vaidade é o desprezo. E ela foi desprezada diante de todos. Lá fora, a chuva ainda caía. E entre o barulho dos pingos e os gritos abafados de Cláudia nos fundos da igreja, eu senti um tipo estranho de paz. Não porque queria vingança, mas porque finalmente as máscaras haviam caído. E todos viram quem era quem, sem que eu precisasse gritar. Aliás, se você está aqui até agora, vivendo cada detalhe dessa história comigo, aproveita e se inscreve no canal. Deixa seu like, comenta o que faria no meu lugar e compartilha com alguém que precisa abrir os olhos. Porque a verdade pode ser dolorosa, mas também liberta. Nos dias seguintes, a cidade só falava disso. O casamento cancelado virou notícia em grupos de família, salão de beleza, academia, padaria. Cláudia sumiu por alguns dias, mas eu sabia que ela não ia aceitar perder assim. E estava certa. Ela voltaria. E quando voltasse, tentaria me destruir de outro jeito. E foi exatamente o que ela tentou. Voltou para as redes sociais maquiada, fingindo que nada tinha acontecido. Escreveu: às vezes a gente se livra de um fardo e chama isso de fim. Eu chamo de libertação. Mas a internet não perdoa. E os comentários eram impiedosos. Roubou? O noivo da sobrinha e ainda quer pagar de vítima? Se enxerga, Cláudia. O que Cláudia não esperava era que a rejeição fosse tão violenta. Os amigos que antes a bajulavam começaram a se afastar. Alguns por vergonha, outros por medo da própria imagem ser associada à dela. E os familiares? Bom, até os que fingiam apoiar, agora estavam calados. O escândalo foi grande demais. Até para eles. Ela tentou se reerguer com vídeos motivacionais, frases de superação, até com indiretas para mim. Escrevia: não preciso de aprovação de ninguém, sou meu próprio sol. Mas a verdade é que seus stories tinham cada vez menos visualizações. A máscara de mulher confiante não sustentava mais o estrago. Enquanto isso, eu seguia em paz. Pela primeira vez em muito tempo, minha vida estava leve. Revi amigos antigos, voltei a sorrir com leveza. Não porque Gustavo saiu da minha vida, mas porque eu saí da sombra de pessoas que diziam me amar enquanto cavavam minha ruína pelas costas. Júlia, minha melhor amiga, me chamou para uma viagem. Você merece se redescobrir, ela disse. Aceitei. Passamos uma semana longe de tudo. Na praia, sentindo o sol na pele, os pés na areia e o silêncio dentro da alma. Era como se eu estivesse, finalmente me reconstruindo. Não com raiva, mas com verdade. Mas Cláudia não parava. Ela me marcava em posts passivo-agressivos. Postou um print de Gustavo dizendo: eu ainda penso em você, e escreveu por cima: alguns aprendem tarde demais. Era claro que ela não tinha superado nada. E no fundo continuava me vendo como uma ameaça. E talvez eu fosse mesmo. Porque a pior vingança é mostrar que você venceu sem precisar destruir ninguém. Que você seguiu em frente. Que a vida não parou por causa da dor. Que você floresceu onde quiseram plantar sua tristeza. E isso acabava com ela. Muito mais do que qualquer escândalo. Mas aí algo inesperado aconteceu. Cláudia foi demitida. Não por minha culpa. Juro. Um cliente da empresa dela viu um vídeo sobre o caso circulando nas redes sociais e se recusou a manter contrato com uma pessoa com conduta antiética. A empresa, para evitar mais danos à imagem, a dispensou. E aí, o castelo começou a desmoronar de vez. Sem o emprego, sem Gustavo, sem a aprovação social que ela tanto idolatrava, Cláudia passou a postar frases melancólicas, chorosas e até pedir desculpas veladas. Mas não para mim. Ela nunca teve coragem. Sempre preferiu se vitimizar a reconhecer suas falhas. Eu confesso, por um momento quase senti pena, mas parei. Porque me lembrei de cada lágrima que derramei, de cada noite em que me perguntei o que tinha feito de errado, enquanto ela sorria ao lado do homem que deveria subir ao altar comigo. Não. Ela precisava sentir. Só assim aprenderia alguma coisa. E como a vida tem um senso de ironia refinado, um novo convite de casamento chegou às minhas mãos. Dessa vez, de uma prima distante. E adivinha quem estaria lá como convidada comum pela primeira vez em anos? Ela mesma. Cláudia. E eu decidi. Eu iria. Não para causar, mas para existir. E deixar que a presença falasse mais alto que qualquer palavra. Quando cheguei no casamento da minha prima, todos os olhares se voltaram. Usei um vestido simples, elegante, cor vinho escuro, maquiagem suave. Não precisava de ostentação.
Só a minha tranquilidade já era o suficiente para causar desconforto. E eu percebi isso no instante em que vi Cláudia, do outro lado do salão. Ela estava sozinha, sem Gustavo, sem aliança, sem os olhares de admiração que costumava receber. Fingiu não me ver, mas seus olhos não conseguiam disfarçar o incômodo. Era como se minha existência naquele lugar a lembrasse de tudo que ela perdeu, por pura ganância. Durante a cerimônia, mantive a postura. Sorri para os noivos, tirei fotos com alguns parentes, evitei me aproximar dela. Mas foi ela quem se aproximou de mim. Com um copo de champanhe na mão e um sorriso ensaiado, disse: "Você está bem, hein?" E eu respondi apenas: "Muito. E você?" Houve uma pausa. Ela tentou disfarçar, mas o tremor na mão era nítido. "A vida é cheia de recomeços, né?" murmurou, tentando soar filosófica. E eu, sem perder a compostura, finalizei: "Desde que a gente aceite encerrar os ciclos certos." Ela entendeu o recado. E recuou, como se uma flecha tivesse atravessado sua pose. Depois do evento, recebi mensagens. Pessoas comentando como eu estava diferente, mais forte, mais serena. Algumas até pediram desculpas por não terem me apoiado antes. Outras confessaram que também já haviam sido feridas por Cláudia, mas nunca tiveram coragem de enfrentar. Aquilo tudo me fez perceber o quanto, durante anos, a família encobriu os comportamentos dela com a desculpa do "ela é assim mesmo", como se egoísmo fosse uma característica inofensiva. Mas agora, todos viam. A imagem da mulher invencível, desejada, estava rachada. E ninguém mais fazia questão de esconder. Algumas semanas depois veio a notícia que faltava. Gustavo estava em outro relacionamento, com uma colega de trabalho, jovem, discreta, e, ao contrário de Cláudia, alguém que não buscava holofotes. Vi uma foto dos dois em uma viagem e não senti dor, senti alívio. Era o fim do ciclo, de verdade. Cláudia, por outro lado, surtou nas redes sociais. Postou indiretas, escreveu longos textos sobre homens ingratos, tentou até manchar a imagem da nova namorada dele. Mas ninguém mais comprava suas narrativas. Estava soando repetitiva, cansada. E cada novo ataque só afundava mais sua reputação. Então, como quem busca um último fôlego, ela me mandou uma mensagem direta. "A gente podia conversar, só nós duas. Acho que tem coisas que você ainda precisa ouvir." Pensei em ignorar. Mas algo em mim disse que seria interessante escutar o que ela tinha a dizer, mesmo que apenas por curiosidade. Marcamos num café discreto. Ela chegou atrasada, como sempre. Sentou, olhou nos meus olhos e começou a falar. Mas o que ela disse naquele encontro mudou tudo. Revelou um segredo guardado por anos. Um segredo que envolvia não só Gustavo, mas também minha mãe. Quando Cláudia respirou fundo e começou a falar, senti meu coração acelerar. Ela desviava o olhar sempre que mencionava minha mãe. A caneca de café tremeu em suas mãos. Finalmente murmurou: "Você acha que tudo foi obra só minha e do Gustavo? Não foi. Ninguém contou a você uma parte crucial." Engoli em seco. O silêncio no café parecia pesar mais do que qualquer acusação. Ela então continuou, em voz baixa, como se temesse que as paredes fossem ouvir. "Sua mãe e meu pai tiveram algo no passado, bem antes de você nascer. E aquele segredo é a razão de tudo." A frase ficou ecoando na minha cabeça. Minhas mãos suavam, mas mantive o rosto neutro. Perguntei: "Que segredo exatamente?" Ela fechou os olhos por um instante, como se forçasse a memória dolorosa. Depois prosseguiu: "Eles eram apaixonados, mas sua mãe descobriu que meu pai tinha outra família. Mesmo assim, ela engravidou. E meu pai... Bem, ele se casou com outra. Quem estava grávida era eu, não você." Eu tremi. Tudo fazia sentido. Os sussurros de reuniões de família, o modo como minha mãe evitava certos assuntos, as fotos queimadas de antigamente. Cláudia continuou, quase em prantos. "Quando seu pai morreu, minha mãe, sua avó, propôs que você fosse criada fora desse meio para não carregar a sombra desse escândalo. E sua mãe aceitou. Ela sacrificou a verdade para que você não sofresse." Minhas pernas quase falharam. Era como se eu tivesse sido arrastada por uma tempestade emocional. Tarde demais para me protegeram. O baque vinha de longe, de outra geração. Perguntei com a voz embargada: "E tudo isso justificaria vocês roubarem meu noivo?" Ela olhou para mim com pesar.
Não justifica, mas explica. Senti que você vivia numa mentira também. Lembrei das festas de família onde minha mãe parecia ausente. Lembrei das histórias desconexas que contava sobre o passado. Minha raiva ardeu de novo, mas desta vez voltada tanto para Cláudia quanto para minha mãe. Falei sem pensar. Minha mãe me escondeu a verdade, e você usou isso para me destruir. Cláudia baixou o olhar. As lágrimas escorreram. Eu nunca quis ver você sofrer tanto. Quis apenas provar que você não era imune ao que acontece quando segredos vêm à tona. Levantei-me num impulso, deixei dinheiro em cima da mesa e saí sem olhar para trás. Lá fora, o calor do sol parecia uma afronta, depois daquele turbilhão. No caminho até o carro, liguei para meu pai, o verdadeiro pai. Ele atendeu com voz preocupada. Eu lhe dei os primeiros detalhes. Ele hesitou e pediu que eu fosse até a casa dele assim que possível. Queria falar comigo, às claras. Aquela noite foi a pior de todas. Senti o chão sumir sob meus pés. Queria gritar, chorar, vomitar toda a confusão dentro de mim. Mas quando o relógio bateu meia-noite, decidi, no dia seguinte, iria descobrir toda a verdade que ainda faltava, custasse o que custasse. Porque vingança sem conhecimento de causa seria apenas uma troca de dor por dor. Na manhã seguinte, fui até a casa do meu pai biológico. Ele me recebeu com um abraço terno, cheio de culpa. Quando fechei a porta, ele virou-se e disse, emocionado: Você precisa entender quem eu sou e quem sua mãe escolheu fingir que era, antes de decidir o que fará com tudo isso. Sentamos na varanda. O sol ainda tímido tocava os móveis antigos. O cheiro de café recém-passado preenchia o ar, mas eu não sentia fome, nem sede. Apenas aquela angústia pulsando no peito, pronta para explodir. Ele começou com voz baixa, quase um sussurro. Sua mãe foi o grande amor da minha vida, mas ela me escondeu você por vergonha. Ele contou que na juventude conheceu minha mãe num retiro espiritual. Ela era doce, idealista, mas carregava feridas profundas. Os dois se apaixonaram rápido, num daqueles amores intensos que consomem e iluminam ao mesmo tempo. Só que havia um detalhe. Ele já estava noivo de outra mulher, a mãe de Cláudia. Foi um erro, eu sei, ele disse com os olhos marejados. Mas quando descobri que ela estava grávida, quis fazer a coisa certa. Só que sua avó, a mãe dela, me ameaçou. Disse que destruiria minha carreira, meu nome. Sua mãe ficou com medo, fugiu, mudou de cidade e disse que criaria você sozinha. E ela cumpriu essa promessa. A revelação me cortou por dentro. Durante toda a minha vida, fui o segredo de uma relação proibida. Fui a filha escondida, afastada do convívio familiar por vergonha e chantagens. E agora, esse mesmo passado servia de combustível para as ações venenosas de Cláudia. Era como se o ciclo estivesse se repetindo, e alguém precisava quebrá-lo. Antes de sair, meu pai colocou algo na minha mão, uma carta, escrita por minha mãe antes de morrer. Ela queria que você soubesse de tudo, mas nunca teve coragem. Escreveu isso semanas antes do falecimento. Guardei a carta no bolso e saí, com o coração ainda em guerra. Chorei como há muito não chorava. Mas, em vez de me entregar ao ressentimento, algo diferente nasceu dentro de mim. Uma vontade de expor a verdade, de virar a página com elegância, mas também com firmeza. Cláudia precisava sentir o peso de tudo o que causou. Não com raiva, mas com justiça. Foi então que elaborei um plano. Sabia que Cláudia ainda era obcecada com aparências. Então, decidi usar isso contra ela. No mês seguinte, iria acontecer o evento mais esperado do círculo social dela. A inauguração da fundação beneficente que levava o nome dela e do Gustavo. Sim, mesmo separados, ela manteve o nome dele por vaidade. E foi nesse evento que planejei meu momento. Falei com jornalistas, preparei um discurso e entrei como convidada, acompanhada do novo amor da vida de Cláudia, o irmão da nova namorada do Gustavo. Sim, a vida é irônica. Ele me conheceu pelas redes, nos aproximamos e tudo se encaixou. Naturalmente. Na hora do discurso de Cláudia, fui chamada ao palco sem ela saber. A expressão no rosto dela foi de puro pânico. Peguei o microfone e disse: Hoje estou aqui não para acusar, mas para libertar. Libertar a mim, libertar quem me feriu e, principalmente, libertar as máscaras que vestimos durante anos. E então revelei tudo.
O silêncio tomou conta do salão. Os olhares que antes estavam presos em Cláudia agora se voltaram para mim, atentos, surpresos, chocados. Ela tentou interromper, mas eu levantei a mão e disse: "Por favor, deixem-me terminar." A confiança que sentia era inédita, alimentada por meses de dor transformada em força. Comecei a narrar a história que todos precisavam ouvir, com detalhes que não deixavam espaço para dúvidas. Falei do segredo da minha origem, da traição de Cláudia, das mentiras escondidas pela família. Cada palavra era uma lâmina, cortando a reputação construída com tanta arrogância. Cláudia, em choque, desviava o olhar e apertava os lábios. Sua máscara de mulher imperturbável caiu de vez. Ouvi sussurros, suspiros e até alguns soluços. O público que antes a admirava, agora a via sob outra luz, a de quem havia destruído vidas por egoísmo. No final do meu discurso, puxei a carta da minha mãe e a mostrei para todos. Essa carta foi escrita por uma mulher que amou demais, que tentou proteger, mas que foi enganada por aqueles que deveriam cuidar dela. As lágrimas de muitos no salão eram a prova do impacto daquela revelação. Quando desci do palco, senti o peso da vitória. Não era um triunfo por humilhação, mas por justiça. Gustavo, que estava presente, me procurou e agradeceu pela coragem. Disse que, finalmente, enxergava tudo com clareza e que não tinha mais dúvidas sobre quem realmente era a mulher com quem queria estar. Cláudia saiu apressada, deixando um rastro de murmúrios e olhares carregados de julgamento. Sabia que sua imagem jamais se recuperaria daquele dia. E isso não era apenas o fim de um ciclo para mim, mas o começo de uma nova fase, onde eu seria protagonista da minha própria história. As semanas que se seguiram foram de reconstrução. Reaproximei-me. De pessoas que antes evitava, reforcei laços com amigos verdadeiros e, mais importante, me reconectei comigo mesma. Aprendi a valorizar minha própria força e a entender que o perdão não era fraqueza, mas libertação. Cláudia, por sua vez, desapareceu do círculo social que antes frequentava. Tentou lançar projetos, mas ninguém queria se associar ao seu nome. Sua vaidade foi substituída por solidão. E mesmo assim, por dentro, eu sabia que ela não mudaria, pois nunca soube amar além do próprio ego. Gustavo e eu começamos uma vida juntos, baseada em honestidade e respeito. Era tudo o que eu sempre quis e mereci. A vingança tinha seu sabor. Não na dor infligida, mas na paz que encontrei ao deixar o passado para trás e reescrever meu futuro. E é assim que termino essa história, com a certeza de que, às vezes, o maior poder está em transformar a dor em aprendizado, e que a verdadeira vingança é ser feliz apesar das traições. Se você gostou dessa narrativa, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar histórias como essa. Meses depois daquele evento, recebi um convite inesperado. Uma reunião privada com Cláudia. Ela dizia querer conversar, esclarecer as coisas. Por curiosidade e também, por um fio de empatia, aceitei. Não imaginava que aquele encontro seria a última peça do quebra-cabeça. Sentadas frente a frente, percebi uma mulher diferente, menos arrogante, mais quebrada. Ela confessou que o isolamento a fez refletir, que entendeu o tamanho do erro, mas também revelou uma verdade chocante. Gustavo sabia de tudo antes do evento e fingiu ser cúmplice para me proteger. Essa revelação me pegou de surpresa. Gustavo, o homem que eu amava e em quem confiava, havia ocultado segredos comigo também. A sensação de traição voltou, misturada com a confusão. Mas ela continuou. Ele fez isso para garantir que você estivesse segura para não causar mais dor antes do momento certo. A ferida aberta não cicatrizou, mas entendi que todos carregavam suas próprias sombras e medos. Ainda assim, precisava confrontar Gustavo para entender seu lado da história. Marquei um encontro e com ele fui franca. Por que esconder algo tão importante? Como confiar depois disso? Gustavo, com um olhar cansado, explicou que queria proteger nossa relação, que temia que qualquer verdade antes do momento certo pudesse nos destruir. Pediu perdão, prometeu transparência dali para frente. A escolha era minha, ficar e reconstruir ou partir e recomeçar sozinha. Decidi perdoar, não porque fosse fácil, mas porque vi que o amor verdadeiro também precisa de espaço para erros e acertos. Recomeçamos, mas com mais sinceridade e menos segredos. Era uma nova chance, uma vitória que vinha do aprendizado. Porém, a última reviravolta estava por vir. Uma noite, recebemos um pacote anônimo em casa. Dentro,
fotos antigas da família, cartas secretas e uma gravação de uma conversa entre Cláudia e minha mãe, planejando tudo desde o começo, inclusive a forma como manipulariam Gustavo para seus próprios interesses. Aquilo foi a última facada. Percebi que, mesmo com o perdão, o passado nunca desapareceria completamente. Era um lembrete de que algumas pessoas são movidas pelo próprio ego e que a verdadeira vingança era viver bem, acima das mentiras e traições, deixando-as presas em sua própria teia. Decidi publicar toda a documentação na internet, com uma mensagem clara. Verdade, justiça e coragem são a única forma de quebrar os ciclos de dor. A reação foi enorme. A verdade veio à tona para todos, e minha história virou símbolo de superação. E assim terminou meu capítulo mais sombrio, não com ódio, mas com justiça. Uma vingança silenciosa e poderosa que destruiu o castelo de cartas que tentaram montar contra mim. Se gostou dessa história cheia de reviravoltas, inscreva-se no canal e deixe seu like. Afinal, histórias verdadeiras merecem ser contadas.